E naquele dia que eu pensei em tirar a minha vida, o Senhor me arrebata. O Senhor me arrebata às 2 horas da tarde. Me faz descer aonde só os mortos habitam. Eu nem sabia, irmã, o que existia após a morte. Eu nem sabia, irmã, o preço que tinha que pagar após a morte. Eu nem sabia, irmã, o furor que era o inferno. Ninguém podia me ajudar mais, ali eu estava só. Frente a frente com Satanás, não via o rosto, mas no meio de toda a hierarquia satânica estava eu, de todo o poder satânico estava a minha alma. Os demônios se apoderaram de mim quando eu cheguei naquele lugar. Aleluia, Jesus. Eram mais fortes do que eu. Eles eram tenebrosos, eles eram gelados, eles eram muito feios. Eu tentava sair dali, não tinha como, eles me batiam muito. A dor que você sente dentro da escuridão não é a dor da terra, aleluia, que você toma um remédio com a medicina fornece e sai. Aleluia, ali eu estava sozinha. Ali nem minha mãe, ali nem meu pai, ali ninguém poderia me tirar dali. Ali tudo que eu tinha feito estava frente a frente comigo. Eu vi aquela luz que falava pra mim que não era pra mim parar de prestar atenção. Mas lá era muito feio, lá eles eram mais fortes do que eu. E quando eu estava lá, aleluia, eles estavam em cima de mim, eles me batiam muito, eles me machucavam muito. Eu vi 2 pessoas no inferno comigo que fazia parte da minha vida. Aleluia, e quando eu estava lá, que eu não suportava mais ficar lá, aleluia, eu falei para Satanás, então quer dizer que eu morri? Ele falou, você morreu. Eu falei assim, mas eu não queria morrer. Ele falou assim, então você volta ou você me serve, ou você serve um homem de branco. Mas quem era o homem de branco, irmãos? Ninguém tinha ido lá falar de Jesus para mim. Passava lá perto da igreja, ouvia os louvores cantando, ouvia aquela coisa gloriosa. Quando a igreja estava aberta da minha casa, eu ouvia os louvores. Quando os crentes estavam na igreja, havia paz em mim. Mas quando a igreja fechava, que os crentes iam para tua casa, entrava uma coisa tão ruim, uma coisa tão desesperadora em mim. Quantas vezes passar na porta da igreja com lata de cerveja, droga no bolso. Eu olhava para aquilo, meu sonho era entrar lá, mas eu não conseguia. Não tinha oportunidade de entrar lá. E quando Satanás fala para mim, volta, ou você me segue, ou você segue o homem de branco. Eu não sabia que era um homem de branco, mas o próprio demônio me apresentou o Senhor Jesus. Eu já não conseguia dormir mais. Eu já não tinha mais paz, sabe por quê? Porque todos aqueles demônios que eu servia no candomblé, e todos aqueles, aleluia, Jesus, que eu tinha encontrado no inferno, eles vieram tudo para minha casa. A hierarquia infernal se apoderou da minha casa. Aleluia, o reino das trevas veio morar juntamente comigo. Mas ali Deus já estava me guardando. E eu não sabia. Eu estava na frente da igreja. Se você me perguntar como você chegou lá, não sei. Eu só sei que eu estava na frente de onde que era o meu sonho de entrar. O sonho era de entrar na igreja. E quando eu olhei a casa do Senhor, eu desci daquela moto. Não sei como que foi a igreja, só sei que eu entrei dentro daquela igreja e fui entrando dentro. E quando eu fui cruzando as portas, eu senti algo diferente. Mas quando eu fui sentar, que eu olhei para a porta da igreja, os demônios estavam na porta. E eles começaram a dizer que eu não ia entrar lá. Ele falou, você não vai entrar? E eu falei, eu vou entrar aqui. Ele falou, você não vai? Eu falei, eu vou entrar aqui. Ora, basuri, xaramatui, xaralabai. E quando ele falou que eu não ia entrar lá, eu falei, eu vou, porque agora eu sei de tudo a verdade. Agora eu sei de tudo a verdade. Ele falou, você não vai? Eu falei, eu vou. E quando eu sentei na penúltimo banco da igreja, havia uma moça, que era minha ex-cunhada. Ela também frequentava aquela congregação e eu não sabia. E quando eu fui sentar no penúltimo banco, veio um demônio de frente a frente comigo dentro da igreja. Eu falei, eu não volto daqui não. O povo todo volta para os seus bancos e eu ali na frente, chorando muito, se arrependido. Arrependida de tudo que eu tinha feito, porque eu estava na casa do Senhor. De tudo que eu tinha feito, ele ainda permitiu que eu entrasse na casa dele, que eu ainda chegasse até a presença dele. E quando aquele povo tudo volta para o lugar, eu fiquei lá, e de repente, oh, aleluia, a minha carne, xarabassuri, canto e alabai, ficou sobre aquele altar de camantu e açuí. A minha carne fica ali, mas o meu espírito é tirado da minha carne no meio daquela multidão. E começa a subir. E começa a subir, subir muito alto, subir muito alto. Ele vai subindo até o primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, não sei aonde que eu tava. A Bíblia vai falar do primeiro céu, do segundo céu. Eu só sei que eu estava muito longe daqui. E quando eu cheguei naquele lugar, eu avistei uma porta, que era tão estreita, que a luz é tão forte, a luz é mais forte do que a luz do sol. Olhei para aquela porta,
Fiquei tentando entrar porque eu queria ver o que tinha dentro daquela porta. Eu queria ver o que tinha dentro daquilo lá. E eu fiquei tentando entrar, mas eu não podia. Porque eu era muito falha. Porque minhas vestes ainda eram sujas diante dele, mas ele disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados, que eu vos aliviarei. E quando ele me arrebata lá, a palavra vai dizer que é onde superabundou o pecado, superabundará a graça. Urabantu e charamandai. Glória, 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 glória. Oh, aleluia. Oh, glórias. Oh, glórias. Eu fiquei ali, igreja, eu choro, porque... Eu choro porque você não tem noção que eu vi. E quando eu cheguei naquela porta, aquela porta forte, eu tentava entrar e não podia entrar. E quando eu estava quase para desistir, que não tinha mais força, eu ouvi aqui e aqui, ó, que veio assim, ó, disse: ei, pode entrar, eu te perdoo. Eu falei: vixe, que é isso? Quando veio aquela voz, igreja, que eu cruzei aquela porta, ou ela massura e charamandai, que eu cruzei era baçou. Igreja, era lindo demais. Rendemos graças ao Senhor porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos abençoados e agraciados pelo poder de Deus. Aleluia, Jesus. Louvado e exaltado é o teu nome. Compartilhem esta live, convida mais um, para que possamos passar uns minutos na presença do Senhor, alguns segundos diante do Rei da Glória, amém? Louvado seja o nome do Senhor, aquele que vive pelos séculos dos séculos, aquele que reina de geração em geração, é o Senhor, o nosso Salvador, amém? Então sejam todos bem-vindos, amém? Se sentir bem, fique com a gente. Se não se sentir bem, você tem a total liberdade para fazer aquilo que o coração, aleluia, tem te autorizado a fazer, amém? Eu vim de uma família que não processava muito, aleluia, Jesus, a Deus. Quando eu era pequena, fui algumas vezes a uma igreja, mas não entendia nada, não sabia nada. Muitos me cobraram meu testemunho, eu vou contar o meu testemunho. Aleluia, Jesus. E a minha família era de um jeito assim, que não tinha Deus, que não buscava Deus. Então a minha criação não foi buscar a Deus. A minha criação foi, aleluia, Jesus, crescer, aleluia, Jesus, no meio de deuses que não proferem a fé no Senhor. Aleluia, Jesus. E quando eu tinha uma idade, aleluia, eu fui morar na capital, em Curitiba, passei por momentos muito difíceis. E, aleluia, Jesus, a minha família não se ligava muito ao Senhor. Aleluia, Jesus. Não conhecia a Deus, não conhecia o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. E começou uma trajetória na minha vida, longe da minha família, longe da minha parentela. O Senhor me tirou longe da minha parentela há muito tempo, antes mesmo de eu chegar na presença dEle. Me levou para poder trabalhar, aleluia, na minha vida. E fui eu viver na capital do Paraná, aqui em Curitiba. E quando eu chego ali, eu conheço muitas pessoas. Pessoas de bem, pessoas de mal, pessoas boas, pessoas ruins. Mas, como eu não tinha a sustentabilidade de viver, aleluia, diante do Senhor, não fui viver com o Senhor. Fui viver com pessoas, aleluias, inadequadas, que não falou de Deus para mim. Fui viver no meio, aleluia, Jesus, de pessoas que não buscavam a presença de Deus, não sabiam o que era Deus. E ali eu conheço, aleluia, Jesus, as coisas mais terríveis que uma pessoa pode cair no seu estado de decadência, conheci as drogas. Ali eu continuei a frequentar o candomblé. Ali eu continuei a beber, a fumar. Por 15 anos eu fiquei assim. Relacionamentos frustrados, vida sentimental derrotada, vida financeira frustrada. Aleluia, tudo de ruim. Aleluia, mas o Senhor Jesus deixou eu ir caminhar. Deu corda para mim. E quando eu já tinha feito tudo aquilo, que eu já não suportava mais aquele sofrimento, aquela solidão, aquela degradação de vida, o Senhor Jesus permite na minha vida, aleluia, que eu passo por um período que eu penso em tirar minha vida. Eu já não tinha mais alegria. Eu já não tinha mais prazer. Eu vivia e eu acordava, eu só tinha paz quando eu estava dormindo. Havia várias igrejas perto de mim, mas devido à vida que eu levava, ninguém ia lá me convidar para ir à casa do Senhor. Ninguém queria se aproximar de uma pessoa como eu. Apesar que se você olhasse em mim, você não ia imaginar que eu vivia daquela forma, porque eu sempre andei com as roupas limpas, sempre morei na minha casa, nunca morei na rua, sempre estava limpa. Então se olhasse para mim, só quando Deus começou a deixar as pessoas perceberem a minha vida. Aleluia, Jesus.
E quando eu vi que não tinha mais jeito pra mim, que eu tinha perecido, naquele dia, eu vi que não ia mais ter como, não tinha mais jeito pra mim. Eu falei, quer saber, Duma, eu vou tirar a minha vida, porque eu não aguento mais. Aleluia, Jesus. E quando eu pensei em fazer isso com a minha vida, aleluia, o Senhor já tinha preparado um encontro comigo. Vida totalmente destruída, irmãos. Vida de treva, vida de pecado, vida de sofrimento, vida de angústia, vida de desprezo. Aleluia, Jesus. Ele me levou, me fez andar em treva, não em luz. Jeremias, do capítulo 3, do versículo 2, vai dizer, ele me levou e me fez andar em treva, não em luz. E naquele dia que eu pensei em tirar a minha vida, o Senhor me arrebata. O Senhor me arrebata às 2 horas da tarde. Me faz descer aonde só os mortos habitam. Eu nem sabia, irmão, o que existia após a morte. Eu nem sabia, irmão, o preço que tinha que pagar após a morte. Eu nem sabia, irmão, o furor que era o inferno. Aleluia, Jesus. Às 2 horas da tarde o Senhor me arrebata até o inferno. Quando, aleluia, Jesus, eu fui arrebatada, minha alma começou a descer, irmãos. Eu vou dar conta para o meu Senhor do que eu estou falando para vocês aqui. A minha alma começa a descer, 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 começa a descer em profunda escuridão. Quando eu cheguei naquele lugar que eu me dei por si, onde a minha alma estava, eu tentava fugir daquela situação, mas eu não conseguia. Eu não conseguia mais sair dali. Ali eu estava dentro da realidade da morte. A oportunidade é aqui, irmãos. E quando eu chego naquele lugar, lá era muito escuro. Lá havia uns barrancos de barro muito alto. Lá eu ouvia muitos gritos. Lá eu ouvia uma coisa muito gelada, muito frio. Lá era muito triste. Ali tinha perecido a minha esperança. Ali eu via quando, aleluia, Jesus, eu nasci. Quando praticamente eu saí da barriga da minha mãe. Eu vi toda a minha trajetória de vida. Eu vi todos os meus caminhos que eu tinha percorrido. Eu vi tudo que eu tinha plantado de ruim, de espinho, de destruição. E ali haveria perecido tudo para mim. Obrigado, minha pastora. Ali, irmão, ninguém podia me ajudar mais. Ali eu estava só. Frente a frente com Satanás, não via o rosto, mas no meio de toda a hierarquia satânica estava eu. De todo o poder satânico estava a minha alma. Os demônios se apoderaram de mim quando eu cheguei naquele lugar. Aleluia, Jesus. Eram mais fortes do que eu. Eles eram tenebrosos, eles eram gelados, eles eram muito feios. Eu tentava sair dali, não tinha como, eles me batiam muito. A dor que você sente dentro da escuridão não é a dor da terra, aleluia, que você toma um remédio com a medicina fornece e sai. A dor da alma, irmãos. No inferno, até para fazer necessidade, a dor da alma, ela dói. Irmãos, a oportunidade é aqui. Muitos não vão querer ouvir isso, porque muitos não suportam ouvir a verdade. Aleluia, Jesus, eu não posso orar por você agora, eu vou contar o meu testemunho para você agora. Se você se sentir à vontade, fica à vontade e vem ouvir, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Ali estava, irmão. Achei Roberto, Jorge. Aleluia, depois eu falo com você. Louvado seja Deus. E ali, irmão, aqueles demônios, tudo em cima de mim. O Senhor me dá uma visão dentro do inferno. Eu fecho o olho, eu vejo tudo de novo. O Senhor me dá, aleluia, a visão de uma rua, mas eu não entendi o que era aquela rua. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. E eu naquele desespero, ali mostrava tudo que eu tinha feito, irmão, de errado, de ruim, porque na minha vida eu não plantava o que era bom. Eu estou contando esse testemunho porque tem muitas pessoas pedindo, missionária, conta seu testemunho para mim. Conta, eu preciso ouvir teu testemunho, algo que eu quero saber, Deus meu, Deus manda. Eu ouvi teu testemunho, eu só estou contando porque Deus toca nessas pessoas para me pedir. E eu dentro do inferno, irmãos, já não tinha mais como sair, já havia perecido a minha vida, já havia, aleluia, estado num estado muito difícil. Aleluia, Jesus, aqueles demônios tudo em cima de mim. Só que quando eu estava lá dentro, no meu alto, na minha frente, eu contemplava como se fosse uma voz que vinha do alto e dizia para mim, não se perca no meio deles, não se perca na voz dele, presta atenção em mim. Aleluia, ali eu estava sozinha. Ali nem minha mãe, ali nem meu pai, ali ninguém poderia me tirar dali. Ali tudo que eu tinha feito estava frente a frente comigo. E eu vi aquela luz que falava para mim que não era para mim parar de prestar atenção. Mas lá era muito feio, lá eles eram mais fortes do que eu. E quando eu estava lá, aleluia, eles estavam em cima de mim, eles me batiam muito, eles me machucavam muito. Eu vi 2 pessoas no inferno comigo que fazia parte da minha vida. E aquelas pessoas ficaram só me observando, me olhando, eu não entendo até hoje porque eu vi aquelas pessoas lá. Aleluia, Jesus. Aleluia, e quando eu estava lá, que eu não suportava mais ficar lá,
Aleluia. Eu falei para Satanás, então quer dizer que eu morri? Ele falou, você morreu. Eu falei assim, mas eu não queria morrer. Ele falou assim, então você volta ou você me serve, ou você serve um homem de branco. Mas quem era o homem de branco, irmãos? Ninguém tinha ido lá falar de Jesus para mim. Passava lá perto da igreja, ouvia os louvores cantando, ouvia aquela coisa gloriosa. Quando a igreja estava aberta da minha casa, eu ouvia os louvores. Quando os crentes estavam na igreja, havia paz em mim. Mas quando a igreja fechava, que os crentes iam para tua casa, entrava uma coisa tão ruim, uma coisa tão desesperadora em mim. Quantas vezes passar na porta da igreja com lata de cerveja, droga no bolso. Eu olhava para aquilo, meu sonho era entrar lá, mas eu não conseguia. Não tinha oportunidade de entrar lá. E quando Satanás fala para mim, volta, ou você me segue, ou você segue o homem de branco. Eu não sabia que era um homem de branco, mas o próprio demônio me apresentou o Senhor Jesus. Aleluia, por 3 horas eu entrei lá, 2 horas da tarde, eu saí de lá 5 horas da tarde. Aleluia, Jesus. Quando eu vim de lá, tinha fezes até no meu cabelo, eu estava coberta de fezes. Eu estava coberta de fedendo enxofre, eu fedia muito. Porque, aleluia, Jesus, as pessoas olhavam para mim e vomitavam. Porque ali, aleluia, Jesus tinha me limpado tudo, Jesus tinha me purificado tudo. Jesus tinha tirado todos os vícios, Jesus tinha tirado todo o ódio, Jesus tinha tirado tudo de mim. E eu voltei de lá, meu coração era puro. Eu olhei, quando eu vim de lá, as pessoas olhando para mim, vomitando, eu caminhando, andando sobre a moto. Aleluia, Jesus. Passava aqueles carros mais lindos, mais coisa mais linda na minha frente. Eu olhava para aqueles carros e dizia, pra quê? Pra quê? Irmãos, o dinheiro não é nada. A fama não é nada. Viver no mundo sem Jesus é até tranquilo. Agora morrer sem Jesus é terrível. Morrer sem Jesus é terrível. Eu vi o que era morrer sem Jesus. Eu vi o que alabaçura e charamandai. Somente com os meus olhos eu contemplei o castigo do ímpio. Aleluia, Jesus. E quando eu estava voltando a caminho de casa, na hora que eu chego na minha casa, eu tinha um esposo que não era projeto de Deus. E o que não é projeto de Deus para a vida da gente, não fica no caminho da gente. E quando eu estava chegando em casa, estava ele e o irmão dele com uma lata de cerveja tomando. Ele pegou e falou para mim, você quer? Eu falei, não, obrigado. Eles olharam para mim meio debochando. Mas o que eu queria mais, irmãos? Eu tinha cruzado a ponte da vida e da morte. Eu tinha visto o outro lado. Eu tinha visto o poder de Deus. Eu tinha visto o que tem nas trevas. Lá nas trevas é muito feio. Eu estava lá, o Senhor desceu lá me buscar. Eu ainda não servia a Ele. Eu ainda não a conhecia a Ele. Aleluia. E quando eu entro na minha casa, que eles falam assim, eu quero aquela cerveja, eu falei que não. Eu entrei na minha casa, deitei no meu quarto. Aquela noite foi bem. Mas como eu vivia no candomblé, pedindo para que os demônios descessem, falassem comigo face a face. Vivia no candomblé, aleluia, Jesus. Bebendo com Satanás, comendo o que os demônios comiam. Fumando cigarro com pombagira. Aleluia. Quando começou, que eu chego na minha casa naquela noite. Aquela noite foi tranquila. Mas a noite passada que passou, no outro dia, eu já não conseguia dormir mais. Eu já não tinha mais paz, sabe por quê? Porque todos aqueles demônios que eu servia no candomblé, e todos aqueles, aleluia, Jesus, que eu tinha encontrado no inferno, eles vieram tudo para minha casa. A hierarquia infernal se apoderou da minha casa. Aleluia, o reino das trevas veio morar juntamente comigo. Mas ali Deus já estava me guardando, e eu não sabia. Com poucos dias, o Senhor tira aquele homem da minha vida. E começa eu e o Senhor uma libertação muito forte. Fico sozinha na igreja. Oh, aleluia, mais de 7 dias sem tomar banho. Porque toda vez que eu entrava no banheiro, eles me colocavam louca. Eles gritavam dentro do banheiro, eles derrubavam dentro do banheiro, eles faziam tudo. Eu não tinha paz dentro da minha casa. Passava o dia inteiro sentado na frente da minha casa. E algumas jovens que cantavam na igreja passavam do outro lado da rua, meio que cochichavam. Eles nem sabiam porque eu estava ali. Todos do bairro. Não entendia nada. Aleluia, Jesus. Aleluia, sentia fome, igreja. Ia, aleluia, Jesus, comer alguma coisa, não tinha direito de comer dentro da minha casa. Porque a cada vez que eu ia no fogão preparar algo para mim comer, aqueles demônios vinham e puxavam os meus cabelos, nos pés dos meus cabelos, puxava meus cabelos, eu assustava, eles passavam atrás de mim. Quando eu virava pro lado, eles entravam correndo para o meu quarto. Se eu abrisse a porta do guarda-roupa para pegar uma roupa para mim tomar banho, eles sopravam no meu rosto, que eu sentia eles soprando. Sozinha, igreja, longe da família.
Deus tinha tirado todo mundo de mim. Entrei na olaria de Jeová, alma angustiada, o espírito atribulado. Colocava fone de ouvido para ver se aquele barulho parava, para ver se aqueles demônios saíam. Ouvia louvores de rádio, não parava. Sabe por quê, irmãos? Porque a guerra é totalmente espiritual. E quando Deus começa uma libertação na tua vida, te prepara para ficar de frente a frente com o reino espiritual das trevas. Te prepara, aleluia, para ser afrontado pelo Satanás, porque aí você tá soltando ele, você tá traindo ele, você tá deixando ele, você tá saindo dos caminhos dele. Ele não vai te perder fácil, ele vai te torturar, ele vai te maltratar, ele vai querer te matar, porque ele não quer te perder, porque servia para ele. Aleluia, Jesus. Já cansada daquela situação, já cansada de tudo aquilo, já não suportando mais aquela situação. Aleluia. Lembra que eu falei para vocês que o Senhor tinha me mostrado, aleluia. Só um minuto, igreja. Um caminho no inferno. O Senhor me mostrou aquela rua no inferno. Eu estava cansada daquele sofrimento, daquelas angústias, daqueles demônios, daquela vida, daquela perturbação. Eu já não dormia mais, eu já não comia mais, eu achava que nunca aquilo ia parar, eu achava que aquilo nunca ia passar. Eu pensei que eu ia ficar louca. Eles quase me enlouqueceram. Mas Jesus estava comigo e hoje Ele continua comigo. O meu testemunho já libertou muita gente, por isso que o inferno tem tanta raiva de mim. O Satanás sabe que eu vi, o diabo sabe que eu fui lá onde ele mora. Ele me encontrou lá, eu vi, eu senti a presença dele lá. Eu sei como é o reino das trevas, porque o Senhor me levou aonde somente os mortos habitam. Aleluia, Jesus. E quando eu estava lá, que já não tinha mais como fazer nada, eu voltei, fui para minha casa. Senhor, tira aquele homem. Todos aqueles dias de sofrimento, já não suportava mais. Eu tenho uma moto, o nome dela é Margarete, tá lá em Curitiba. Margarete, minha amiga, minha motinha, nós fizemos muita obra nela. E amanheceu um domingo muito lindo, igreja. Amanhecer um domingo muito lindo, amém, Malé? Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Aquele domingo, eu nunca tinha visto um domingo daquele. Desde quando eu nasci, eu não tinha visto um domingo daquele. E quando, aleluia, Jesus, eu só sei que era um domingo. De repente, irmão, eu não sei como, eu subi sobre aquela moto. Compartilha esta live, irmãos. Eu subi sobre aquela moto, eu não sei como. Eu estava numa BR que liga Paraná, São Paulo, Regis Bittencourt. Uma BR muito movimentada, irmão, muito movimentada. Eu não sei como foi. Eu não sei como que eu subi na moto, eu não sei como que a moto andou. Eu não sei como foi, eu não sei. Eu só sei que eu troquei uma roupa e dali eu não lembro mais, nem que roupa que eu coloquei. Eu só me lembro, irmão, que quando, aleluia, Jesus, eu cheguei, que eu me deparei, que eu olhei, eu estava na frente da igreja. Se você me perguntar como você chegou lá, não sei. Eu só sei que eu estava na frente de onde que era o meu sonho de entrar. O sonho era de entrar na igreja. E quando eu olhei a casa do Senhor, eu desci daquela moto. Eu não sei como que foi a igreja, só sei que eu entrei dentro daquela igreja e fui entrando dentro. E quando eu fui cruzando as portas, eu senti algo diferente. Mas quando eu fui sentar, que eu olhei para a porta da igreja, os demônios estavam na porta. E eles começaram a dizer que eu não ia entrar lá. Ele falou, você não vai entrar? E eu falei, eu vou entrar aqui. Ele falou, você não vai? Eu falei, eu vou entrar aqui. Ora, Massuri, Xaramatui, Xaralabai. E quando ele falou que eu não ia entrar lá, eu falei, eu vou, porque agora eu sei de tudo a verdade. Agora eu sei de tudo a verdade. Ele falou, você não vai? Eu falei, eu vou. E quando eu sentei na penúltimo banco da igreja, havia uma moça, que era minha ex-cunhada. Ela também frequentava aquela congregação e eu não sabia. Aí quando eu fui sentar no penúltimo banco, veio um demônio de frente a frente comigo dentro da igreja. E olhou pra mim e falou, você não tem vergonha? Fulano tá ali, fulano vai saber que você é da macumba, você não tem vergonha. Quando eu ia sair dali... Oh, glória! Quando eu falei, eu vou sair daqui, havia um pastor lá na frente com uma camiseta azul, como esse negocinho que essa irmã colocou aqui de lágrima azul, como os likes das mãozinhas azul. O pastor com uma camiseta azul pregando lá na frente, ele gritou bem alto, ei! Vem aqui na frente, Jesus já te perdoou, vem! Eu só ouvi a voz daquele homem, irmãos. Eu não conhecia Jesus, a minha carne não conhecia Jesus, mas a minha alma conhecia Jesus. Eu fui correndo, atravessei aquela multidão. Quando eu pisei perto do altar, eu senti uma coisa diferente. Eu senti um arrependimento. Eu senti que parece que o mundo inteiro caiu sobre mim, caiu como se fosse um monte de verdade sobre mim. E quando eu caminho mais um pouco, que eu toco naquele altar, eu sinto graça.
Eu sinto vida. Eu sinto uma coisa que eu nunca tinha sentido, mas ali era uma coisa que não tinha no mundo, eu não tinha sentido. E quando eu toquei ali eu vi graça. Ali eu vi vida, ali eu vi uma aconchego, ali eu vi um abraço, ali eu me arrependi de tudo que eu tinha feito, nem sem saber. E aquela multidão toda lá na frente. Você tava achando que eu queria voltar pro meu banco, eu não queria. Eu grudei naquele banco, eu grudei naquele altar, me perdoa. E não tinha quem me tirava dali, não. Falei, eu não volto daqui, não. O povo todo volta pros seus bancos e eu ali na frente, chorando muito, se arrependido. Arrependida de tudo que eu tinha feito, porque eu estava na casa do Senhor. De tudo que eu tinha feito, Ele ainda permitiu que eu entrasse na casa dele, que eu ainda chegasse até a presença dele. E quando aquele povo tudo volta para o lugar, eu fiquei lá, e de repente, oh, aleluia, a minha carne, xarabassuri, canto e alabai, ficou sobre aquele altar de camantu e açuíbe. A minha carne fica ali, mas o meu espírito é tirado da minha carne no meio daquela multidão. E começa a subir. E começa a subir, subir muito alto, subir muito alto. Ele vai subindo até o primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, não sei aonde que eu tava. A Bíblia vai falar do primeiro céu, do segundo céu. Eu só sei que eu estava muito longe daqui. E quando eu cheguei naquele lugar, eu avistei uma porta, que era tão estreita, que a luz é tão forte, a luz é mais forte do que a luz do sol. Olhei para aquela porta, fiquei tentando entrar, porque eu queria ver o que tinha dentro daquela porta. Eu queria ver o que tinha dentro daquilo lá. Eu fiquei tentando entrar, mas eu não podia. Porque eu era muito falha. Porque minhas vestes ainda eram sujas diante dele, mas ele disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados, que eu vos aliviarei. E quando ele me arrebata lá, a palavra vai dizer que é onde superabundou o pecado, superabundará a graça. Turabantu e choramandai. Glória, 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 glória. Oh, aleluia. Oh, glórias. Oh, glórias. Eu fiquei ali, igreja, eu choro, porque... Eu choro porque vocês não têm noção que eu vi. E quando eu cheguei naquela porta, aquela porta forte, eu tentava entrar e não podia entrar. E quando eu estava quase para desistir, que não tinha mais força, eu ouvi aqui, ó, e veio assim, ó, disse: ei, pode entrar, eu te perdoo. Eu falei, vixe, que é isso? Quando veio aquela voz, igreja, que eu cruzei aquela porta, ou ela massuri, charamandai. Eu cruzei, ela amassou. Igreja, lá era lindo demais. Quando abriu aquela porta, que eu cruzei aquela porta, tinha uma grama linda, que homem nenhum na terra vai plantar. As crianças correndo para um lado e para o outro, com aquele vestido branco, arrastando aqueles laços no chão. E uma paz reinava naquele lugar. Aquela coisa tremenda e linda que os meus olhos jamais tinham visto. E quando eu entro, eu não vi os olhos do Senhor, mas a presença que eu senti não era a presença como eu senti do inferno. Era uma presença que... ali era a minha casa. Ali era a minha casa. Era dali que eu vim, igreja. Lá era meu verdadeiro lar, lá era o meu verdadeiro pai, lá era a minha verdadeira casa. Foi muito lindo. Eu vi quando o Senhor sentou do meu lado. Eu fiquei desse lado, o Senhor sentou desse. E o Senhor começou a me mostrar muitas nações. O Senhor me mostrou muito país. E quando o Senhor começou a me mostrar aqueles países, Ele falou assim pra mim, assim: minha filha. Ele falou: minha filha, tudo que eu fiz pro Senhor, Ele me deixa eu entrar. E ainda me chama de filha. Era muita coisa, muita coisa, muita coisa. Até hoje, irmão, eu peço perdão pra Deus todo dia. Diz: Deus, perdoa o que eu fiz. Aleluia. E quando eu vi tudo aquilo, que Ele me mostrou aqueles países, eu vi o Japão, eu vi os Estados Unidos, eu vi muitas nações. Ele falou: minha filha, me obedece que tudo isso aqui será seu. O diabo está sabendo que o Senhor já reservou um lugar para mim. O diabo está sabendo que Deus me entregou uma coisa grande na minha mão. Estão querendo tomar o que Deus me deu. Aleluia. E quando eu olhei tudo aquilo, eu peguei, queria ficar lá. Eu falei assim: Senhor, deixa eu ficar aqui, Senhor. Ele falava para mim: não é chegada a tua hora. Eu falei: Senhor, deixa eu ficar aqui, Senhor. Eu já sofri demais naquela terra, Senhor, eu não quero voltar para lá.
Eu não quero, Senhor, deixa eu ficar aqui, eu quero ficar aqui. E ele dizia, não é chegada a tua hora. Sabe por quê, irmãos? Que não é chegada a minha hora. Porque no dia 22 de agosto de 2021, aleluia, às 19, aleluia, e 47 eu estaria aqui, falando para vocês que o céu e o inferno é real, dizendo para vocês que o que tem lá em cima é glorioso, dizendo para vocês que o sangue de Jesus tem poder, dizendo para vocês que vale a pena continuar. Se eu tivesse ficado, não tinha quem viesse falar. E eu ainda tentei, aleluia. E eu ainda tentei muito mais ainda. Fica lá e o Senhor se retira. E vem um anjo, o anjo fala assim para mim, o teu Senhor te convida a sair. O anjo não falou para mim, sai. O anjo falou para mim, o teu Senhor te convida a sair. Aleluia, Jesus. E quando eu querendo ficar lá, irmãos, fui puxar o saco do anjo, né? Querer fazer amizade, ter uma moralzinha com o anjo. E quando eu ainda estava no céu, o anjo fala, o teu Senhor te convida a sair. Ele não mandou eu sair, irmãos. Ele foi educado. Nós tocamos na unção dos nossos irmãos e falamos de qualquer forma com o irmão. Mas até o anjo me tratou super bem. E depois daquilo, cheio de Deus, tinha sido limpo, meu coração limpo, tinha tirado tudo aquilo, tinha conhecido Deus. Eu falei com o Senhor, irmãos. Eu falei com o Senhor, eu ouvi a voz do Senhor. Aleluia. Eu desço de lá novamente. Quando eu desço, lembra do pastor da camiseta azul que falou, vem aqui na frente que Jesus já te perdoou? A hora que eu piso em solo terreno, ele fala em cima do altar, do nada. Lá é tão bom que a criatura não quer voltar. Para testificar de onde que eu estava vindo. Havia o ajudante do pastor, eu estava tão cheia de Deus, irmãos, que eu fui correndo para dar um abraço nele, mas eu não sabia uma mulher abraçar um homem na igreja. Se não for casada, não é normal, mas é que eu estava cheia de Deus. E daí eu queria contar para todo mundo que o céu era bom. Aleluia, que o inferno era real, mas que Jesus salvava. Eu queria anunciar para o mundo inteiro, como eu sempre fico fazendo, e por isso que o inferno me odeia, entendeu? E o que aconteceu? Eu fui dar um abraço no pastor, irmãos, o pastor deu um salto de perto de mim, que ele quase entrou na parede. Mas se ele bem soubesse de onde que eu estava vindo, ele estava abraçado comigo até hoje, sabe? Aleluia. Irmãos, ali, aleluia. Eu volto. E aquele povo já tinha tudo voltado pro lugar. Eu tava cheia de Deus, cheia. Se eu tocasse em qualquer um, era batizado com o Espírito Santo na hora. De tanto que eu tava puro, o próprio Espírito estava em mim de uma forma assim que eu era reluzente tremendamente. Aleluia. E daí acaba o culto. Você sabe que quando acaba o culto, eles ficam ali conversando, não fica? E eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E eu vi as irmãs, assim, toda bonita, trocada. Eu vi as irmãs, elas não usavam maquiagem, nada, elas eram bonitas. Eu falei assim, mas meu Deus, que povo bonito é esse? Que povo diferente é esse? O rosto deles brilhava, irmãos, brilhava. Eles eram muito diferentes. Eu olhava pra eles e dizia, meu Deus, que povo feliz. Que povo alegre, eu também quero ser assim, que alegria é essa? Onde que eles acham essa alegria? Mas sabe o que aconteceu? Tinha um pilar da igreja, eu encostei naquele pilar, fiquei vendo aquele povo. De repente eu olho pra frente, eu vejo uma piscina. Eu falei, Jesus. Fiquei quieta, pensando, cheia de Deus. Fiquei olhando aquilo, de repente eu cheguei e falei assim, ô pastor, o que é isso aí? Porque quando a gente vem do mundo, a gente fala de um jeito meio diferente, entendeu? Eu disse, ô pastor, o que é isso aí? De canto. E ele falou assim pra mim, assim, é o batismo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê e não for batizado já está condenado. Ele falou assim pra mim, é o batismo. Eu falei assim, e eu posso? E ele falou, você pode. Ai, irmãos, não tinha mais o que fazer. Tinha cruzado a ponte da vida e da morte. O Senhor me leva transladado para aquela igreja. E eu falei, pastor, eu posso me batizar? Ele falou, você pode. Quando ele falou, eu já queria pular dentro d'água, ele falava, não, peraí, tem que vestir a roupa. Eu vestia aquela roupa, tinha uma fila, eu já queria bater com o pé da pesada dos outros pra sair da minha frente pra me se batizar logo, já queria pular dentro d'água com tudo. Ele falava, calma, mas não é que eu tava apavorada, porque eu tava com medo. Daqueles demônios não deixar eu me batizar, daqueles demônios não deixar eu chegar até lá. Aleluia, Jesus. E foi. Chegou a minha vez. Na hora que chegou a minha vez, que eu entrei dentro daquela piscina, eu falei, peraí, ele falou, ixi, ela vai desistir agora. E eu olhei pra minha direita, olhei pra minha esquerda. Sabe por que eu olhei, irmãos? Porque o batismo é a coisa mais importante da nossa vida, quando nós chegamos na presença de Deus. Eu não tô mentindo não, irmãos. Tudo que eu tô falando pra vocês, eu passei. Tudo que eu tô falando, eu vou dar conta pra Deus. Tudo que eu falei, os anjos anotou. Naquele dia eles vai falar. Aleluia. Eu dentro daquela piscina, olhei pra direita, olhei pra esquerda, mas sabe por que eu vi?
Porque o batismo era tão importante. E a decisão que eu estava tomando na minha vida era tão importante. Que eu olhei para a direita e para a esquerda para ver se tinha alguém da minha família lá. Para ver, aleluia, o que eu estava tomando a decisão na minha vida. Mas quando eu olhei, não tinha ninguém lá. Baixei minha cabeça, aleluia. E lá foi eu, lavado no sangue do Cordeiro, baixou eu naquelas águas. Aquelas águas me deu vida. Aquelas águas me deu vida, aquelas águas me deu vida, aquelas águas me deu vida. Vim daquelas águas, falava estranho. Colocou um cântico na minha boca. Tirou aquele peso das minhas costas. Vim de lá saltando de alegria. Parecia que eu tinha nascido aquele dia. Cheia de sorriso. Aleluia, queria contar para todo mundo o Jesus que eu tinha encontrado. Voltei para minha casa. As pessoas sem entender nada. Nunca mais bebi, nunca mais fumei, nunca mais briguei, nunca mais cheirei. Nunca mais fiz nada de errado. Fui viver para o Senhor. Dali, aleluia, o Senhor começa uma transformação na minha vida. A tortura dos demônios continuaram. Mas aí eu fui aprendendo. Fui aprendendo, porque eu tinha nascido de novo. Eu tinha morrido e eu tinha nascido de novo. Aleluia, aquelas pessoas, muitas que andavam no tráfico, que andavam, aleluia, usando droga comigo. Começa a ir na minha igreja. Deus, com um ano, Deus dá põe um povo na minha mão. Eu nem sabia pregar. Eu pregava, cantava, abria o culto, fazia tudo. E ali Deus já usava eu para revelar as coisas, já mostrava coisas, Deus já usava eu para curar. Mas os que estavam perto de mim não acreditavam, os que eram do bairro não iam muito nos cultos. Sabe o que Deus fazia? Deus pegava as pessoas de outro bairro e trazia para assistir o culto. Deus pegava a Kombi véia, a van véia e enchia de gente, trazia, tinha gente que vinha a pé. O nome do lugar era a Tenda dos Milagres. A tenda era caindo nos pedaços, bombava de gente, irmãos. Aleluia, muita gente aceitou Jesus ali. Até hoje, ontem a irmã estava falando na live, eu lembro até hoje da tenda. Foi feito muitos propósitos lá. De lá saiu 2 crianças, de lá saiu cura de câncer. Muitas coisas o Senhor deu debaixo daquela tenda. Aleluia, Jesus, e as pessoas não acreditavam, irmão. Não acreditavam. Porque profeta em casa não tem valor. Sabe o que eu achava lindo? Eles não queriam ir comigo, eu ia sozinho. Chegou a parte de eu ir pro monte, mano. Ninguém queria ir pro monte comigo, não é que eu manifestava. Eu chegava no monte, Satanás me empurrava. Aleluia, Satanás me empurrava. Em cima do monte eu caía. Só tinha um irmão que queria ir comigo, o irmão Antônio, lá de Curitiba. Me ajudou muito, me ensinou muito. Aleluia, Jesus. Quase que o meu coração foi dele, mas Jesus não permitiu. Louvado seja Deus. Ele me ensinou muito. Aquelas pessoas muitas que estavam no tráfico, irmãos, eu acabei. O Senhor acabou me usando tanto que eu batizei os que estavam no tráfico. Aleluia, ali Deus foi me levantando. Ali eu fiz grandes obras, ia para debaixo dos viadutos. Ajudava as pessoas. Aleluia, Jesus, aleluia. Fui para algumas congregações a qual não me deram muito valor porque não acreditavam. Irmãos, para vocês terem noção, Deus me provou de uma tal forma que eu chorei no canto do muro para que Deus me desse um pedaço de carne. Deus me provou, irmão, como prova o ouro. Chorei para Deus, para Ele me dar um pedaço de carne e Ele não deu. Eu louvo a Deus por isso, sabe por quê? Porque sei viver na bonança, sei viver também no aperto, mas quando Ele manda eu peço socorro. Aleluia, Jesus, e sabe o que eu achei lindo? Eu falei, então tá bom, Senhor, já que o Senhor não quer me dar carne, então eu tenho 2 animais, então nunca deixa faltar nada para eles, Deus nunca deixou faltar nada para eles. Aleluia. Um dia fui para a igreja, já estava 1 ano congregando na igreja. Queria contar de uma bênção que o Senhor tinha dado para mim na igreja. Liguei pro pastor no meio da semana, mandei mensagem, falei, pastor, eu posso dar um testemunho na igreja que o Senhor fez por mim? E ele pegou e falou assim para mim, não, ainda você não pode, porque ainda você não é membro. Eu falei, tá bom, pastor, mas doeu, irmão. Mas eu fiquei quieta, porque se eu tivesse olhado para aquilo, o homem tinha me matado. Mas eu não olhei para aquilo. Foi cada vez me dando mais crescimento, cada vez mais, cada vez mais. É isso que Deus fez, irmãos. Deus fez cada coisa. Mas eu perdi tanto, eu tive que deixar tanta coisa. Eu deixei pessoas que eu amava para viver o chamado de Deus. Aleluia. Que Deus fala, não tô no negócio, deixa. Eu falo, Deus, eu amo, transforma. Não, porque não vai dar certo, não vai deixar você na minha presença, vai te prejudicar, não. Aleluia. Tudo. Hoje em dia, irmãos, muitos que não me deram atenção sentem falta de mim. Mas muitos me ajudaram muito, muitas pessoas me ajudaram. Sou grata a muita gente. Irmão, no começo da conversão não tinha roupa para ir para a igreja. Tinha uma irmã muito abençoada, irmã Napoli, eu amo ela até hoje, a gente sempre se fala. Ela fazia a limpeza dos armários da casa dela e dava as roupas para mim. Eu ficava tudo feliz. Quando eu queria uma roupa nova, sabe onde que eu ia comprar minha roupa nova, irmão? No brechó. Comprava uma saia, uma blusa, um sapato novo lá no brechó. Lavava e ia para a igreja toda feliz. Essa irmã, quando me dava uma roupa, quando eu chegava na igreja, toda a igreja sabia que a roupa tinha vindo da casa da irmã, porque a irmã usou na igreja. Mesmo assim, eu nunca tive vergonha. Eu entrava sorrindo dentro da igreja. Aleluia. Aleluia. Tentaram me matar um monte, irmão. Mas eu não estava vendo nada, eu estava cheia de Deus, Deus falava que era comigo. Subia em cima do monte, Deus falava comigo. Aleluia. Ia em cima do monte, Deus me dava visão, Deus mostrava coisa. Deus mandou vir para um estado, eu falei, Deus, não tem R$1. Deus falou, até o final do dia, eu vou te dar uma resposta. Quando eu terminei o culto na segunda-feira, 10 horas da noite, aleluia, Jesus, meu telefone toca e fala, tem R$1.000 depositado na tua conta. O Espírito Santo falou, pega tua bagagem e vai pra lá. Eu falei, amém, arrumei uma mala para 6 dias, já tô 1 ano e pouco. Mas eu não tô preocupada,
Porque hoje Deus me deu uma visão, que eu falei, tu é Deus poderoso, hein? É tudo isso aí mesmo, ele falou, é pra você. E chegou vários recadinhos de Deus hoje pra mim, que eu entendi que era papai falando comigo. Eu entendi. Passei a metade da tarde no joelho. Aleluia. Lá no altar da igreja de mamãe Sônia. Dobrei meu joelho e falei, mamãe, eu vim aqui, eu quero orar. E ela falou, entra, minha filha, abriu a igreja. Dobrou o joelho comigo. Enquanto eu não levantei, enquanto eu não parei de clamar, ela não saiu de lá, não saiu do meu lado. E orando, e Deus proveu alimento no dia de hoje, Deus proveu tudo, porque Ele é bom. Porque Ele cuida de mim. Se alguém tentar te destruir, não pergunta por nada. Cala-te. E deixa que Deus responde por ti. Se hoje você paga aluguel, fica sossegada que o Senhor vai prover pra você. Se hoje você se encontra sozinho, fica tranquila que o Senhor cuida de você. O Senhor tem guardado eu no meio de cobras e escorpiões. Estou peregrino numa terra que não é minha, mas é na terra da minha peregrinação que o Senhor vai me abençoar, porque Ele falou, sai do meio da tua parentela, então é aqui que Ele vai me abençoar. Aleluia. Aleluia. Queira ou não, é aqui que Ele vai fazer a obra. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E tantas coisas o Senhor fez por mim. E tantas coisas, pessoas que sentaram na minha mesa, um dia pararam minha moto comigo em cima. Eles me bateram tanto, quebraram tudo a minha moto, eu não tive ódio deles. Faltou alimento na casa deles, não, onde que eles foram buscar na minha tenda, a qual o Senhor tinha provido. Eu amo eles. Eles fez aquilo que eles não sabiam. Aleluia, hoje eu entendo tudo que eu passei. Tudo que eu passei, irmão, foi tudo para cooperar pelo bem, para aquilo que eu ia precisar. Ele já fez a sua capa, amado, irmãos. E quando o Senhor me mandou andar com a cabeça coberta, ai, que sofrimento. Muitos dizem, imagina se essa moda pega. Ai, tá querendo esconder o cabelo dela que tá crescendo as raízes. Ai, tá querendo esconder isso, tá querendo esconder aquilo. E eu não tava nem aí, cobri minha cabeça. Teve pessoas que tentou, irmão, andar de lenço e até hoje não conseguiu. Mas isso é pra glória de Deus. Isso é um peso muito grande, irmão. Tem uma irmã do Maranhão que fala pra mamãe falar assim, tadinha da missionária, né? Aquele lenço lá é uma capa pesada pro ministério dela. Ela falou, Irmãos, agora eu estou terminando. Aí, eu chegava na igreja, via todo aquele poder de Deus, o Espírito Santo falando, alabaçúria, aquelas coisas todas. Eu falei pra Deus, eu falei, Deus. E o povo assim, meu, pisando mesmo. Porque morando sozinha, não tinha família, sempre que é de canto, escanteio, mais quieta. Mas sempre tive minha irmã na fé, minha irmã Tatiana Cristina, sempre do meu lado, me ajudando. Quando eu ficava sozinha, ela pegava um colchão de solteiro, jogava do lado da cama dela e falava, vem dormir na minha casa. Botava do lado dela, irmãos, de tanta necessidade espiritual que eu tava passando. Mas sabe o que aconteceu? Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ah, coisa linda. Quando foi para tudo isso for acontecer na minha vida. Cheguei um dia na igreja, estava muito cansada. Cansada. Peguei e falei para o Senhor Jesus, Senhor, é verdade, minha pastora Tupiara, quando Deus coloca... Esse lenço é bonito, um estilo muçulmano, mas requer cada prova, meu filho, que você não tem noção. Oh, aleluia, Jesus, glória a Deus. Oh, Santo de Israel. Deus é bom, igreja. A todo tempo Ele é maravilhoso. Cheguei na igreja cansada. Não suportava tanta perseguição mais. Não sei por que Deus vai mandar eu contar essa parte. Era tanto desprezo, irmãos. Era tanto desprezo que, meu Deus do céu. Aleluia, Jesus. Tem uma foto minha, de vez em quando eu olho. Eu na igreja, de sorrisão aberto. Lá no final da igreja. Aleluia. Mesmo desprezada. Aí Deus foi tirando maquiagem, Deus foi tirando minha vaidade, foi me limpando até eu entender como Ele queria que eu ficasse. E antes de eu ir para a igreja, eu estava tão cansada que eu peguei e falei assim para Deus. Eu falei assim, olha aqui, Senhor. Ou o Senhor fala comigo neste lugar, ou eu nunca mais vou entrar na sua casa, porque eu estou cansada. Eu não suporto mais os irmãos de José. Mas eu não quero que ele fale comigo lá de cima do altar. Eu quero que ele venha onde que eu tiver, que eu estiver sentado naquele banco, que ele venha lá onde que eu tiver. Sabe o que ele fez? Eu cheguei no culto, esqueci o que eu tinha falado para Deus lá na minha casa, sentei no último banco, como de costume, e o pregador começou a pregar. E ele pregava, e a pregação não desembolava, e ele falava assim, tem uma hora que ele foi e falou assim, ô Senhor, o que está acontecendo aqui? Não estou entendendo. Daí ele foi pregando. De repente ele falou assim, opa, o Senhor está mudando a palavra aqui. Ele pegou e mudou a palavra. Ele estava numa palavra que não tinha nada a ver, eu nunca vi uma coisa daquela. Ele falou, Deus está mudando aqui o culto. Está mudando a palavra para Eclesiástico 3, há tempo para todas as coisas. E ele começou a pregar aquela palavra. E ele pegou assim do nada, ele falou, esse culto aqui. E ficou quieto. E começou a pregar. E de repente, meu, tá lá no fundo, e aquela pregação falando dentro do meu coração, porque eu sou assembleiana, eu gosto de palavra, aleluia. E aquela palavra falando dentro do meu coração. De repente, eu sinto um fogo vindo pro meu rosto. Eu senti aquele fogo vindo pro meu rosto. Quando eu senti aquele fogo, eu só dei uma abridinha do olho assim, eu vi ele vindo. Eu fiquei travada na cadeira da igreja. E eu vi quando ele passou no corredor assim, ó, e chegou bem onde eu tava assim, e tocou em mim. Oh, aleluia. Na hora que ele tocou em mim, ele falou assim, Deus mudou esse culto hoje, esse culto é especialmente pra você. Eita, glória, no meio dos irmãos de José, tudinho. Aleluia. E o Senhor foi e falou pra mim bem assim, hoje eu escrevo o teu nome no livro da vida. E te entrego um ministério na mão. Nem sabia que era ministério, irmão.
Nem sabia que era ministério, mas você vai voltar é hoje. Olha lá, irmã, você é uma mulher de Deus, afastada do caminho do Senhor. Mas toda vez que vejo sua mensagem, Deus fala comigo. E você vai voltar hoje para Jesus, então, para a glória de Deus. E ele falou, irmão, nem sabia o que era ministério, nem sabia que era nada, irmã. Entregando a benção na minha mão, não sabia, irmã. Eu não sabia o que era ministério ainda. Aí, irmão, sabe o que aconteceu? Aleluia, fui pra casa cheia de Deus, sem entender nada, mas tanta coisa. E foi quando ele entregou aquela tenda na minha mão. Irmão, pessoas curadas, muitas coisas aconteceram. Então, eles tentavam me pisar em mim e Deus me honrava na frente deles. Eles tentavam, irmão, chegou um ponto de eu estar no ministério que o pastor da igreja chegou em mim, não desse lugar, de outra igreja que eu tava, falou assim pra mim, assim, da tenda, irmão, não dava dinheiro nenhum, era uma ofertinha de 30, de 40 reais, não pagava nem a luz do culto direito, uma prova danada. Ele chegou em mim e falou assim, ó, ou você dá tudo os dízimos e as ofertas pra nós, ou você não dá mais nem testemunho na igreja. Eu fiquei bem quieta, não falei nada, nem respondi ele. Ia na igreja, sentava meio pra fora, só pra ouvir uma palavra. E ele me esnobava, ele me pisava. Nossa, ele me pisava que você não tinha noção, mas até indo, foi, falei, assim, eu não vou vir mais aqui não. Aí quando eu não fui mais lá, o Senhor pegou e me tomou e me fez caminhar sozinha. Aí comecei a caminhar sozinho, cuidando da tenda, cuidando das coisas do Senhor. Aí Deus me ensinou e Deus falava, não faça aliança com ninguém sem eu mandar. E eles queriam que eu entregasse tudo aquilo para eles, mas Deus não confirmava. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus me sustentou, Deus me ensinou a lidar com todo o povo, porque lidar com o povo crente não é fácil, porque são povos muito tentados pelo inimigo, irmão. É um povo que eles se machucam fácil, é um povo que eles se iram fácil, por causa que o inimigo trabalha muito forte contra o povo de Deus. Entende? Mas ficou tudo bem, eu amo todo mundo. Eu não tenho mágoa de ninguém. Eu agradeço a vocês por tudo que vocês têm fechado por mim. Porém, eu aprendi do outro lado. O Senhor me fez, aleluia, ter prazer na terra da minha humilhação, na terra da minha peregrinação. Deus tem me sustentado, me honrou, me guardou. Eu agradeço tudo que fizeram por mim, porque eu só aprendi o que era ruim, mas porém Deus me ensinou o que era bom. Deus dizia, filha, pega tudo isso que Ele está fazendo com você e não faça com ninguém, porque dói, tá bom? Eu falei, tá bom, Deus. Eu não ouvi nada. Fui, aleluia, contemplar o inferno, coisa terrível. Fui até as mansões do Senhor, vi lá de cima. Sabe aquele monte de... Aleluia, Jesus. Sabe aquele monte de bandeira de país que eu vi? É os lugares para onde Deus está me enviando. É os países para onde Deus está me mandando. Mas eu, daquele jeito... irmão, cheguei aqui, não tinha dinheiro para passaporte, para nada. Deus colocou um passaporte na minha mão. Aí chegou aqui, eu já pude ir na loja comprar uma roupa nova para mim, usar um sapato novo. Mas mesmo assim, eu não sou de estar gastando tudo à toa. Mas sempre quando eu posso, eu compro uma troca nova, porque eu nunca esqueço dos brechó que eu entrava. Mas sempre tudo que eu não uso mais, eu sempre coloquei no saco e enviei a quem precisa. Olha só, irmã, escreve um livro missionário. Aleluia. Vamos me ajudar. Eu já pensei nisso, o Senhor colocou em meu coração, escrever mesmo. Aleluia. Louvado seja Deus, que o Senhor venha projetar melhor em meu coração. Grande é o Senhor. Amém, irmãos? Esse é meu testemunho. Contado nem por cima, porque muitas coisas a gente não lembra. Mas aleluia. Fui achado por quem não me procurava. Provado como ouro no fogo depurado, que até o Senhor já falou para mim. Te provei como fogo. Aleluia. A irmã Renilda está dizendo, nunca vi um testemunho tão lindo, de humilhação, irmã, de superação. E Jesus me tirou das entranhas de Satanás. Por isso que eu disse, eu nunca tive a oportunidade do pastor falar, quem aqui quer aceitar Jesus? Eu não tive isso. Eu aceitei a Jesus porque Satanás me apresentou lá embaixo, e fiquei com Jesus até hoje. Por isso que eu acho tão lindo quando o pastor fazia um apelo, quando eu estiver numa igreja, que ele fala assim, quer aceitar Jesus? Vou levantar minha mão e vou lá na frente. Ele não vai entender nada, mas eu vou fazer assim, ó, pastor, eu quero aceitar Jesus. Ele vai falar, mas você não é missionário? Eu vou falar assim, mas eu quero aceitar Jesus. Jesus vai entender porque eu tô falando isso. Meu Deus, começando a entender algumas coisas que Deus tem feito em minha vida através das suas lives. Isso, filha, eu entendi mesmo. Vou lá, irmãos. Ó, se eu tiver numa igreja, você estiver, e o pastor fazer um apelo e eu falar que eu quero aceitar Jesus, não é pra vocês dar risada. Aleluia. Aqui, ó, verdade, pastor. Verdade, princesa. Tem que andar bonita. Filha do rei, a rica da graça. Obrigada. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, se eu estiver numa igreja, vocês eu aceitando Jesus, não estranha, não. Não estranha, não, que eu estou realizando meu sonho, entendeu? Glória a Deus. Então, ó, tem alguém em nosso meio para aceitar esse Jesus lindo, maravilhoso, que fez essa obra na minha vida? Tem alguém em nosso meio? Aleluia, Jesus. Tem alguém em nosso meio que quer retornar à casa do Senhor? Missionária ano e meio, porque tem sido tão humilhada, que cheguei a me desanimar. Não desanima não, irmã Cirlei. Deus lhe usa muito. Amém, não desanima não. Quanto mais eles nos humilhar, mais Deus é conosco, mais Deus nos transforma, mais humildade entra em nós e mais a graça desce sobre nós. Não, aleluia. Que vontade de ir ter num potinho e proteger desse mundo. Que vontade de te ter por um potinho. Ô, irmã Sebastiana, a senhora é uma maravilha na minha vida. Irmã Sebastiana é uma bênção de Deus. Um dia eu estava tão triste e Deus pegou e falou assim para mim, vou te levar num lugar. Quando eu cheguei lá na casa da irmã Sebastiana, na hora que eu cruzei no portão, assim, sabe? Eu senti uma coisa assim tão verdadeira. Obrigada, Deraci. Obrigada. Seja bem-vindo, vocês aí do Japão. Eu senti uma coisa tão verdadeira, eu senti um carinho tão gostoso lá na casa dela. E ela queria que eu sentasse na cadeira. Eu falei, eu não quero, irmão, eu quero sentar aqui no chão, eu quero ficar aqui. E eu sentei. Outro dia, fui
aleluia, para um lugar, as pessoas estavam pescando, eu tirei meu sapato e fui andar descalço na terra de chão. Um irmão olhou para mim, olha o que o irmão falou, ó, a mulher lá da internet pisando no chão de terra. Eu falei, olha aqui, irmão, não é porque eu sou da internet, que nem você tá falando, que eu não conheço as minhas essências, eu sou humilde, irmão. Sou daquele que eu chego na casa da minha mãe, aleluia, fico em casa, aleluia, de saiona lá, ó, tranquilo, no meio dos meus irmãos, eles bebem lá a cerveja deles e nós dá risada do mesmo jeito, porque Deus vai fazer na minha família também. Sou humilde, irmão, não tem luxo não, tá? Não tem luxo, eu como ovo, eu como folha, não tem luxo não. Ele ficou quieto, sem saber o que falar. A minha essência eu nunca vou perder. Por isso que eu falei pra Deus, eu não quero muito, não deixa eu me corromper, Senhor, por favor. Não deixa, pra glória de Deus. Esse é um pouco da minha vida, do meu testemunho. E ao decorrer do tempo que o Senhor for fazendo mais, eu vou contando pra vocês, amém? Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.